aí, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Eu sou Eliane Marzani, é um prazer imenso ter você aqui comigo. O conteúdo de hoje nós vamos falar sobre o narcopentecostalismo. Parece mais um trava-língua, mas acredite, o negócio é muito mais sério do que a gente possa estar imaginando. Então, não esqueça aí de deixar aquele seu joinha ungido e consagrado para que o YouTube possa mandar para mais pessoas esse conteúdo. Ele é importante, tá? Porque há pessoas que nem sabem do que está acontecendo, né? Não sabem do que está se passando aí. E é muito importante. Isso está presente na nossa sociedade, infelizmente, está presente nas escolas, está presente em muitos lugares, né? E também agora está presente no mundo evangélico. Então não sai daí não e vamos rodar a nossa vinheta. Bandeiras de Israel pintadas em muros de favelas do Rio de Janeiro, nomes de grupos criminosos com referências religiosas. Por que alguns traficantes cariocas estão usando símbolos bíblicos nos seus domínios? Eu sou a Letícia Mori e eu vou falar nesse vídeo sobre a aproximação do tráfico com a religião e a cultura evangélica neopentecostal. Alguns pesquisadores chamam isso de narcopentecostalismo, mas outros são contra o uso desse termo. Eu vou falar disso mais pra frente, mas eu quero começar dando um exemplo do uso da religião pelo tráfico. Complexo de Israel. Eu tô falando de um conjunto de 5 comunidades na zona norte do Rio, dominado pelo Terceiro Comando Puro, uma das maiores facções do estado. A Estrela de Davi aparece em muros e bandeiras nas entradas das favelas e foi vista até em neon no alto de uma caixa d'água na comunidade de Cidade Alta. Segundo a polícia, esse território foi batizado de Complexo de Israel pelo chefe do tráfico local. Pesquisadores dizem que é uma referência a uma passagem bíblica que cita a terra prometida para o povo de Deus. O grupo que o traficante comanda também tem um nome relacionado à religião, Tropa de Arão. Arão é o irmão de Moisés, um dos principais personagens do Antigo Testamento. Isso, então vão usar Deus como o garoto propaganda, que tudo que é gospel, tudo que é, né? Eu pego a bandeira de Israel, coloco lá o nome de Arão, eles vão sempre lá no Antigo Testamento. Então ninguém vai falar muito de Jesus, eles vão falar de Moisés, Arão, sei lá mais quem, Elias. Eles adoram esses personagens bíblicos, porque ali eles vão distorcer as coisas. No início, a Tropa de Arão dominava o tráfico na comunidade de Parada de Lucas. Hoje, também controla o tráfico nas favelas de Cidade Alta, Pica-Pau, Cinco Bocas e Vigário Geral, segundo a polícia e centros de pesquisa em segurança pública. É importante lembrar que a comunidade evangélica em geral rejeita totalmente a ideia de que um traficante possa ser evangélico, e eu também falo disso mais pra frente. Mas pesquisadores apontam que traficantes como líder da Tropa de Arão, eles não só se declaram evangélicos, mas têm de fato uma vida religiosa, participam de cultos e têm até amigos pastores. Segundo a polícia, foi o líder da tropa que mandou espalhar as referências religiosas pelo território do Complexo de Israel. Ao mesmo tempo, ele é alvo de 20 mandados de prisão por crimes como homicídio, tortura, tráfico, roubos e ocultação de cadáver. No caso do Complexo de Israel, nós estamos falando de um traficante que se identifica como evangélico, mas que não só tem a sua prática religiosa no cotidiano, mas ele leva essa prática para a comunidade, proibindo outras religiões de existirem e de praticarem a sua fé, principalmente religiões de matriz africana, que exige que os participantes do seu exército e daqueles que vão dominar o território junto com ele sejam religiosidades evangélicas, sejam expressões de fé evangélicas, e se não for evangélica, pelo menos que não sejam de religiões de matriz africana ou devotos de São Jorge, por exemplo. E a partir do momento que eu tenho uma facção dessa, dizendo que está fazendo as coisas em nome de Deus, isso é preocupante, porque dá o quê? Liberalidade à intolerância religiosa, à intolerância de gênero, à intolerância de tudo quanto é coisa. Por quê? Porque ele está interpretando a Bíblia segundo a vontade deles, respaldado lá pelo pastor que está apoiando. Não são todos os pastores, não estou generalizando, mas isso é seríssimo.
Mas essa ligação entre o tráfico e as religiões pentecostais não começou agora. Uma das primeiras pesquisadoras a estudar esse fenômeno foi a Cristina Vital Cunha, da Universidade Federal Fluminense. Entre 1996 e 2009, ela analisou a aproximação de traficantes com evangélicos em diferentes comunidades do Rio. Olha só o que ela descreveu. Nas favelas do Acari e de Santa Marta, a rádio de comunicação dos traficantes apitava todos os dias às 5h30 com uma oração do chefe do tráfico. O chefe do tráfico, ao mesmo tempo, falava com Deus, pedindo proteção, e dava orientação, pedindo para os subordinados matarem menos e dizendo para os líderes comunitários cuidarem das pessoas. E aí não se tratava só de pedido de oração, né, pedido de proteção na vida do crime. Era participação ao mesmo tempo no crime e na vida, nas igrejas, né, na vida comunitária. Então a participação em cultos, pedidos de cultos de ação de graça, financiamentos de cultos de ação de graça, participação em correntes das igrejas. Um dos traficantes que está lá documentado no meu livro Oração de Traficante fala sobre o seu lugar como dizimista em uma igreja de uma denominação nacional. Então era um fenômeno diferente do que se identificava até aquele momento e que se mantém até hoje. Aí o cara vai lá e diz que é dizimista fiel. Dízimo do quê? Hã? De coisa ilícita, dinheiro sujo? Acho que Deus aceita uma coisa dessa. Nem que dízimo nem é pra nós, tá? Mas as pessoas vão dizer que eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou isso, eu sou aquilo. Entendeu isso? Pra parecer tudo tão santo, tudo tão lindo. E a gente coloca aí, né, uma nuvenzinha na frente e finge que não tá vendo. E as pessoas que vivem nesses locais, realmente elas não têm muito que pensar nada. Elas têm que viver embaixo daquele regime, pronto. Você já imaginou isso espalhado pro país inteiro? Como acontece no Afeganistão, né, em outros países? Você já imaginou isso? Então vai dar liberalidade para eu cancelar o CPF de quem não pensar igual a mim, tá? É esse que é o problema. Mas por que muitos traficantes passaram a seguir a fé evangélica? Primeiro, é bom a gente lembrar que a influência de religiões sobre organizações criminosas já existiu em outros períodos e lugares. Na Itália, por exemplo, houve acusações no passado de uma tolerância da Igreja Católica em relação à máfia. E nesse caso específico do tráfico nas comunidades do Rio, os pesquisadores ressaltam que essa influência das religiões sempre existiu, ou seja, não é exclusiva dos evangélicos. O Dorian Borges, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, me lembrou que nas décadas de 1980 e 1990, as facções eram bastante associadas a religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, por exemplo. Ou seja, uma dinâmica entre religião e tráfico que já existia, passou a incorporar a cultura neopentecostal que surgia no país. Isso porque a conversão de traficantes é um fenômeno que tem a ver com as mudanças sociais em curso no país. Nos últimos 30 anos, a sociedade brasileira se tornou mais evangélica como um todo. Segundo o IBGE, o número de evangélicos subiu 61% entre 2000 e 2010. E de acordo com projeções, se o crescimento continuar no ritmo atual, em 2030, os evangélicos vão chegar a ser mais de 40% da população brasileira. Com isso, eles se tornariam o principal grupo religioso do Brasil já na próxima década. A conversão dos traficantes evangélicos se dá, na verdade, por diferentes linhas, né? Uma das linhas é porque grande parte dessas pessoas, desses traficantes, eles já vêm de famílias religiosas evangélicas, né? E a outra linha que é extremamente importante diz respeito ao momento em que esses agentes, né, estavam cumprindo ou medida socioeducativa, né, ou cumprindo pena, né, em prisão, tendo em vista que várias igrejas desenvolvem trabalhos evangelísticos nessas instituições. Só que a pesquisadora Cristina Vital Cunha aponta que esse processo é mais complexo. Não é que antes todos eram da Umbanda e hoje todos são evangélicos. Essas duas fés sempre conviveram. Um outro equívoco, em termos assim, sociais, públicos, que é a ideia de que nos anos 80 e 90 nós tínhamos os traficantes que eram aí ligados ao candomblé e a umbanda, fartamente retratados tanto na bibliografia acadêmica como também na literatura, e que no movimento linear, como se fosse exatamente uma mudança total desse contexto. Antes eram traficantes
macumbeiros e agora são traficantes evangélicos, e não se conforma a isso. Outra condição central para o surgimento desse fenômeno é que as igrejas viraram um elemento muito importante no dia a dia das comunidades. Elas passaram a representar segurança, apoio material, espiritual e até apoio psicológico aos moradores das favelas. Nesse contexto, assumir abertamente uma religião serviria para a manutenção e legitimação do poder do tráfico. Mas a fé também é usada para a expansão violenta do território. Esses confrontos eles funcionam também como uma guerra espiritual, ou mesmo como uma guerra santa, né? Contra os demônios, né? Contra os inimigos religiosos. Os traficantes do Complexo de Israel, né? Eles são um exército santo, né? Inclusive eles se autodeclaram dessa forma, né? Uma forma de manifestação narrativa, né? De que eles são um exército abençoado e enviado, né? Eles são os abençoados, né? Então todos aqueles outros que não estão dentro das doutrinas, dentro das moralidades religiosas, são inimigos. Por isso vai a lógica da guerra. Bom, então em nome de Deus nós temos o jihad. Você sabe o que é jihad islâmico? Jihad quer dizer guerra santa. Aí eles vão lá no Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, e distorcem. E faz parecer que todos os muçulmanos, né, é aquilo, né, que não pode falar aqui, né, começa com T e termina com ismo. Mas não é assim, a religião não prega isso, entendeu? E aí, em nome de Deus, então em nome de Deus, né, a menina Malala passou o que ela passou. Mulher não pode estudar. Ela quis estudar, quiseram cancelar o CPF da menina. Então você começa a ver os direitos civis sendo, tesourados. Por quê? Porque vai ser a lei segundo o critério deles, não é segundo a Bíblia, não. A Bíblia é só para, sabe? Só para inglês ver, só para passar assim batidinho. Mas os evangélicos em geral são contrários à ideia de que um traficante possa realmente ser considerado evangélico. O pastor Carlos Alberto, que é da Cidade de Deus, diz que os pastores coniventes com o tráfico são uma minoria, mas são um grande problema porque representam uma minoria com forte influência sobre o rebanho. O pastor sério não se associa ao tráfico. Uma pessoa do tráfico, quando aceita Jesus e quer ingressar na fé cristã, a primeira coisa que a gente conversa com ela é para que ela abandone todo tipo de relacionamento e envolvimento com o tráfico, né? Alguns têm dívida, alguns têm uma conta para acertar, algumas coisas a fazerem, coisas que a gente pode ajudar, a gente ajuda, coisas que assim, fogem da nossa alçada, a pessoa ela se destaca do local onde ela mora. O sociólogo Diogo Silva Correia também me explicou que para muitos cristãos, ser evangélico não é só aderir à crença, é ter ações e um estilo de vida que respeitem essa fé. Na sua pesquisa na Cidade de Deus, os traficantes próximos à religião eram chamados de traficantes de coração aquebrantado, mas não de evangélicos. Já a pesquisadora Cristina Vital Cunha conta que os moradores das comunidades que ela entrevistou faziam muita questão de fazer uma distinção moral entre eles próprios, os crentes de verdade, e os traficantes que tinham uma vida religiosa. Eles diziam que esses traficantes que que a gente poderia chamar de evangélicos, eles de evangélicos não tinham nada, né? Porque eles davam falso testemunho, ou seja, dizendo, o verdadeiro evangélico, ele atua com a palavra. Ele não tem a palavra só como um valor moral de referência, né? Mas como uma prática cotidiana, né? Ou pelo menos visam ao atendimento dessa prática. Você acha que uma pessoa que é nascida do Espírito tem espaço para a vida dela, uma coisa como é? Ela pode se dizer assim, olha, eu sou de Deus. Tem como eu estar com o pé ou acendendo uma vela para Deus e a outra para o diabo? Não dá, né? Não tem condições. Muitos pesquisadores também são contra o uso do termo narcopentecostalismo. A pesquisadora e pastora Viviane Costa, por exemplo, diz que isso passaria a ideia de que a religião só passou a ser um fator importante na dinâmica do poder do tráfico com os traficantes evangélicos, o que não é verdade. A pesquisadora Cristina Vital Cunha também critica o uso desse termo. A ideia de narcopentecostalismo pode produzir a ideia de que tem uma religião específica de traficantes.
uma religião que é tomada por traficantes quando isso, na atualidade, não se verifica no Brasil. Ele acaba sendo um termo assim, sensacionalista, né, que visa promover, chamar a atenção de um fenômeno, mas eu acho que aí de um modo que precariza o entendimento sobre esse próprio fenômeno. Mas a pesquisadora Viviane Costa também explica que conforme mais e mais brasileiros se tornam evangélicos, também fica menos comum uma conversão de maneira mais tradicional, em que a pessoa segue todas as regras rigorosamente. Hoje em dia, muitas pessoas se consideram evangélicas, mesmo que não se comportem exatamente de acordo com os preceitos da religião. Muitas pessoas que se identificam como evangélicos hoje não teriam condições de se identificar como evangélicos se nós pensarmos nas igrejas num modelo mais tradicional, com conversões nesse modelo antigo, que deveriam respeitar doutrinas internas da igreja, comportamentos, o modo de ser evangélico mais tradicional. Muitos artistas seculares, por exemplo, não caberiam, cantores, atrizes, atores, alguns políticos não caberiam também nessa ideia de conversão mais tradicional que nós conhecemos, mas é possível, porque essa ideia de conversão ficou cada vez mais flexível. Independente dos termos usados, a aproximação de traficantes da fé e das redes evangélicas mostra que o crescimento da religião no Brasil tem impacto em tudo, na cultura, na maneira da gente se relacionar, na economia, na política e até no crime. Olha, morri e não sabia de uma dessa. Fiquei sabendo por esses dias, falei, não, vou comentar. Então, assim, você tem uma sociedade muitas vezes carente nesses morros, né? Pessoas que não são assistidas devidamente, muitas estão desempregadas, né? Tem todo tipo de situação acontecendo. Pessoas, na sua grande maioria, trabalhadoras, né? Que moram ali porque não tem um outro lugar. Tem gente que vem de gerações ali no morro, né? E aí, essas pessoas vão então ver na figura, né, dessas pessoas uma espécie de protetor, aquele que na hora que eu preciso, ele vai, me arruma um gás, me arruma uma comida. Você entende? É isso aí. Porque existe um poder paralelo ali, com toda certeza. Então você vai ter nesses lugares os famosos botecos de aleluia, onde são essas igrejinhas pequenininhas com esses pastores que parece que lê a Bíblia de trás para frente, de ponta cabeça, porque não sabem nem o que estão falando. E essas pessoas, elas veem na figura do pastor uma figura de autoridade eclesiástica. E quando esse pastor se junta com o líder, né, de uma facção, pronto, né? Aí o poder triplica. Tem esses pastores se aliando com esse tipo de coisa. Me diz que uma pessoa que é nascida do Espírito tem lugar uma coisa como essa. Não tem lugar para isso. Não precisa ir muito longe, você vai nessas igrejas e você já começa a ver esses pastores, né? Usando todas as táticas possíveis e imagináveis para tirar dinheiro dos coitados dos fiéis, tá? O verdadeiro ismo psicológico, já que a gente pode falar a palavra, né? Em cima da pessoa, aquela pressão psicológica. Aí vão usar PNL, vão usar gatilhos mentais, vão usar tudo que eles puderem. E a pessoa fica na mão dessa gente. Então já tão acostumada a ficar na mão aqui, né? Você já pensou isso? Então, o que os caras... A comunidade evangélica aumentou bastante. Aí cresceu o zóio de todo mundo aí. Vai se saber quem não é associado com quem, sabe? Aquelas coisas todas. Quem, né? Amiguinho de quem, não sabe? A gente não sabe. E aí viram um mercado promissor, que eles não são tontos, eles sabem onde que é o interessante para ganhar mais dinheiro. Ficar bilionário, trilionário, sabe como é? Né? E aí Deus parece que está sendo muito rentável, né? Então isso não é uma coisa que está acontecendo agora,
Vem, ó, de longe. E tudo começa assim, pequeno, e vai tomando forma, vai tomando corpo. Quando a gente abrir os olhos, tá? Vai ser um dragão de 500 cabeças. Difícil. Então me diz aí o que você acha dessa história. O que você acha disso tudo, hein? E se você esqueceu o seu like, deixa um likezinho aí pra tia, tá bom? Pro YouTube ver que esse conteúdo teve alguma relevância e mandar para mais pessoas, compartilhe aquelas lição de casa de sempre, hein? Então eu deixo para vocês aí um forte abraço, até a próxima, se Deus permitir, tá bom? Bye!